Então, bom dia a todos, né? Vamos então fazer a apresentação do último vídeo do seminário sobre os ícones das lutas pelos direitos civis, especialmente dos negros, né? E o trabalho é de quem, ô Fernanda? Eu esqueci o nome da mulher agora. Antonieta de Barros. Beleza, pode mandar bala. Pode? Pode. Eita, calma aí, não tá indo. Não tá sendo minha voz. Vou começar de novo. Tá. Eita, o que tá dando de errado? Parou de compartilhar? Parou. Mas não estava vindo o som também. Não? Não. Ai, meu Deus. Vou fazer a chamada, tá? Enquanto você se arruma aí. Tá bom. Acabou a humilhação, gente? Que eu não vi esse vídeo. Fernanda, Oi. acabou? Não! Não tô conseguindo. Não tá conseguindo acabar o vídeo, não tá saindo som. Ai, meu Deus. Que dia é hoje, gente? Dia 5, Eu acho. O professor tá falando que não dá pra. Tá tipo. Ó, eu tô vendo o ícone de alto-falante aqui. Tá aberto, tá Então, sem... eu desativo, aí eu coloco assim. Eu escuto, mas você acha que não tá. Eu não escuto. Peraí, deixa eu ver se eu tenho que... Deixa eu pegar. Você tá ouvindo? Tô. Você tem como mandar pra mim pelo WhatsApp? Não. Tenho. Manda aí, deixa eu ver se daqui eu consigo. Calma aí, tô tentando achar você. Bernardo tá aí. Diogo tá aí? Eu tô aqui, viu, pro? Você me chamou? Eu tô aqui. Bom, comecei agora. Evandro tá aí. Fernanda tá aí, tá, né? Isabela. Juan. Lara tá aí? Você tá dividindo a sua. Tá compartilhando a sua tela ainda. Laisla tá aí. Loiane tá aí? Fernanda, Oi. você tá compartilhando sua tela ainda. Meu Deus, cara, meu Deus
Não tem problema, eu tô mandando só o vídeo pro... Luana tá aí? Quê? Luana não? Eu te Matheus? mandei. Tá, já vou ver. Matheus não. Rafael não. Rafaela também não. Gabriela não. Felipe também não. Vamos ver se eu consigo. Então, pro negócio de duração do WhatsApp, tipo, dura pouco. Aí eu tive que mandar as duas partes. Vocês estão ouvindo? Sim, professor, eu tô ouvindo, mas tá bem aqui. Eu também ouvi alguma coisa bem baixinho. Tá. Meu nome é Fernanda, eu vou apresentar esse trabalho junto com a Alice. Tá baixo ainda? Agora tá, parece que tá normal o som. Tá, eu vou deixar assim mesmo com a tela para eu não mexer muito para dar tudo certo, tá bom, gente? Então vamos lá. Tá todo mundo vendo a tela aí, né? Uhum. Lugares que não se frequentavam, e uma mulher tinha o direito do equais. Óbvio que hoje em dia isso ainda não existe, mas é uma mulher negra de uma família. E entre esses principais legados está o rompimento de alguns estereotipos ligados a gêneros, etnias e classes sociais. Dessa forma, fica cada vez mais visível onde a sociedade tendia e ainda tende a invisibilizar as mulheres e os negros, rompendo essas barreiras e a fim de conquistar o espaço no seu tempo para as mulheres e mais ainda para a mulher negra. Então, mesmo ela tentando alfabetizada há 5 anos, concluiu os estudos primários na escola Laura Moura.
anos ingressou no ensino menor, onde realizou outro curso equivalente ao ensino médio e diplomou-se em 1921. Essa é a Antonieta de Barros. Fundou o curso particular Antonieta de Barros em 1922 e dirigiu até o Horizonte Norte. Desde o início, conviveu com diversos desafios e preconceitos. Acesso. Por sua cor. Antissocial, principalmente por ser mulher. Seu objetivo de ser professora foi alcançado, sendo considerada uma das melhores professoras de seu tempo. Muito bem, deu tudo certo, né? Vamos lá. Ok, gente. Então, assim, esse trabalho foi da Fernanda e da Laisla só, é isso? É isso? Tem alguém aí? Fernanda, Laisla? É isso, Não tá- professor. Meus queridos, seguinte, a gente tem algumas coisas para conversar. Primeiro, assim, essa etapa do trabalho encerrada, né? Então, o trabalho consistiu em a gente falar da questão da marginalização do negro no período da escravidão, das questões científicas que, de uma certa maneira, fundamentaram um racismo que a gente considera como racismo estrutural. Aí a gente falou também, na primeira etapa do trabalho, de como o negro passou a ser marginalizado e visto como um empecilho para o progresso do Brasil como nação e também na formação de uma identidade nacional, ou seja, como seria o brasileiro, que seria a base da nossa população, seria um mestiço, um imigrante, o índio. Então, assim, o negro era visto como alguém que, de uma certa maneira, prejudicaria essa formação dessa raça, dessa identidade nacional do brasileiro. Aí a gente também abordou como o negro foi colocado à margem do mercado de trabalho com a inserção do imigrante, né? Nas lavouras, no trabalho nas cidades, enfim. O negro foi visto como alguém incapaz de exercer funções como recebendo salário, ou seja, não tinha capacidade intelectual e não tinha também, na verdade, aptidões morais, né, para poder trabalhar como um liberto. E aí a gente também abordou a questão de como até a década de 50, 60, o racismo foi estrutural, ou seja, foi, como eu posso dizer, estava na base da sociedade brasileira. E aí a gente falou sobre as primeiras leis que, de alguma maneira, deram direitos aos negros, que os negros não votavam, não existiam leis que protegiam os negros de ações racistas. E a última etapa desse trabalho foi falar sobre os ícones negros, ou seja, o outro lado dessa relação, né? Porque a primeira e a segunda etapa do trabalho, a gente trabalhou as questões de como o negro foi marginalizado e de como o racismo no Brasil é um racismo estrutural. Cabe dizer que o racismo estrutural é aquele que está nas estruturas da sociedade, no caso, a religião, a ciência, a política, né, a moral. Então, o racismo ele está instituído, é um racismo estrutural. E falamos também dessas diferenças em relação aos Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos, proporcionalmente, né, em relação à sua população, são países que tiveram um grande tráfico, né, de escravos, né? Então, são países com populações negras muito importantes, assim, relevantes. Então, mas são racismos diferentes, né? E nessa última etapa, a gente falou um pouco sobre os ícones negros que, de alguma maneira, ajudaram a mudar esse estado de coisas, embora ainda o racismo seja algo latente, né? Muito considerável na nossa sociedade, mas muitos avanços foram alcançados
E esses caras, esses ícones que a gente trabalhou aí, Martin Luther King, Angela Davis, todos eles foram pessoas importantes, Abdias do Nascimento, Antonieta de Barros, né? Então, assim, que essa aí eu não conhecia muito, então foi legal esse trabalho, porque foi mais um que a gente passou a conhecer. E a gente encerra essa atividade. Eu acho que a Val tem uma atividade final de culminância com vocês, mas como eu disse, esse seminário que vocês fizeram é uma nota à parte, que vai ser a nota de AP1, ok? Muito bem. Que horas são? 8h07, dá para a gente conversar ainda. Deixa eu só abrir aqui uma tela para mim. Beleza. Meus queridos, é o seguinte, nós temos muita coisa aí para esse mês de agosto, né? Então, vocês já pegaram a apostila? Acho que não, né? Ainda Não. não. Ainda não. Melhor ainda. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem a AP1, a AP2 e me parece que a gente vai ter uma avaliação de verificação do conteúdo ministrado no primeiro semestre. Como eu tenho uma aula por semana, ou seja, um dia na semana eu vendo aula para vocês, eu vou distribuir da seguinte forma. A AP1 nós não teremos, porque vai ser essa nota do seminário, uma coisa a menos. Como nós não estamos com a apostila ainda, e para a gente não misturar conteúdo, a gente vai fazer a AP2 na próxima aula. Tá ok? Então, assim, avisem os outros alunos, a AP2 vai ser na segunda aula. Inclusive, na segunda aula não, na aula da semana que vem, perdão. Hoje, na nossa aula de Sociologia, eu vou fazer uma revisão do conteúdo da prova. Será também uma prova só, tá? Uma prova que vai servir para Filosofia e para Sociologia, porque eu vou abordar as duas questões, tá bom? Qual que é o conteúdo dessa prova? Os 2 projetos que a gente fez. Então, a Covid, né? Qual é o nome que eu dei pro projeto? Questões científicas, religiosas e políticas. Então, a gente vai abordar as questões relacionadas ao projeto da Covid. E o outro trabalho vai ser sobre e o outro assunto vai ser o racismo estrutural. Então, a gente vai ter aí esses 2 assuntos para tratar na nossa prova. E depois a gente pode conversar sobre isso, mas eu gostaria já de fazer a verificação do conteúdo do semestre antes da gente começar a apostila. O que vocês acham disso? Então, a minha ideia semana que vem, prova sobre os semestres. Vai ser a AP2. E aí a gente, na outra semana, faz a revisão do conteúdo do semestre. Então, eu dou uma aula sobre o conteúdo do semestre, os pontos, claro, aquilo que vai cair, né, na prova. E na outra semana, então, deixa eu ver aqui. Para a gente falar direitinho. Então, hoje é 5. Dia 12, a gente faz a prova dos projetos. Dia 19, a gente faz uma revisão do conteúdo do semestre. E dia 26, a gente faz as provas de Sociologia e Filosofia. Aí serão 2, essa prova de verificação. Vocês estão de acordo ou vocês têm alguma objeção, alguma sugestão? Porque eu também estou querendo considerar com vocês as provas das outras matérias, né? O que vocês acham? Para semana que vem seria o que mesmo? A prova do AP2. Que seria o conteúdo, aí vai ser uma prova só, que vai ser sobre os 2 projetos. Por mim, tudo bem. A sala está de acordo? Então é só a prova 2, né? É só a P2. A P1 já foi o... Agora, tem uma aluna, eu acho que a Loiane entrou hoje, não, né? A Loiane não tem nota de projeto desse seminário. Confere? Eu acho que ela não foi em nenhuma aula sua, por isso que ela não tem. Mas ela não está em nenhum grupo. Então, professora, assim, né? Eu acho que
naquele tempo ela não estava indo quase em nenhuma aula, então acho que também ninguém avisou e ela não acabou indo. É só, deixa eu ver. Fernanda tá aqui. Ah, não, a Loiane tá com nota porque ela fez com. Peraí. Com a Ela Luana, não fez. sei. É a Luana e É, ela fez. com a Luana, Luana né? e Matheus. Não, não, tá certinho. Ela tá aqui, tá de boa. Pensei que a Loiane. Elas fizeram a mesma que o nosso, eu acho. Tá marcado aqui sim. Só falta a Fernanda, só faltava a Fernanda e a Laisla. Então, assim, ó, então vamos deixar certo aqui. Eu já vou anotar aqui também para a gente não esquecer. Ó, então, assim. Ô, Pro, Oi. mas aí vai ser a P2 de Sociologia e Filosofia? Isso, vai ser uma prova só. A revisão de Filosofia, você vai passar... Já passou? Como é que é? Não, a prova vai ser semana que vem. Na aula de hoje, na nossa aula de Aham. sociologia, eu vou fazer uma revisão De Sociologia ou das duas? das duas. Não, falando na aula Ah, de boa. de dia, que é a próxima lá mais tarde. Aham, Eu vou fazer a revisão desse conteúdo. tranquilo. Vai cair na prova da semana que vem, certo? E aí a gente faz uma prova, né? E então deixa eu anotar aqui já. No dia 12, quiserem anotar aí, a P2. Projetos. O conteúdo serão os projetos. No dia 19, eu vou fazer a revisão da avaliação do conteúdo do semestre. E no dia 26, a gente faz essa avaliação. Aí, a gente tá todo mundo com a apostila, né? Eu sei que vocês têm outras matérias também aí, vai estar uma loucura, que os professores vão estar todos marcando prova, né? Mas aí vocês já sabem, das minhas provas serão nesses dias. E aí a gente vai começar a apostila e vida que segue. Eu sei que tranquilo não está, né, meu? Mas acredito que dá pra gente fazer numa boa. E eu queria saber com vocês qual é o conteúdo que vocês vão trabalhar na feira. A gente ainda não sabe, eu acho. Os temas, Não sabe? os temas vocês ainda não sabem. Não. Tá, porque Mas acho que era alguma coisa sobre física. É alguma coisa disso mesmo. não é bullying, essas coisas? Não. Não é sobre É violência? Isso daí é de a professora de português, não é? Isso, É o então, projeto dela. Isso. Que é o projeto também O para dela, é o seu, o dela e o do Horácio, não é? Isso exatamente. que você fez. Sim, Ah, cada um é, tem um tema esse- já em um grupo. Cada grupo tem 5 alunos. E vocês já têm os temas? Já. Já. Já é violência doméstica, bullying e cyberbullying. Isso. Tá, então deixa eu anotar aqui. Temas da feira. Ela tinha mandado no grupo. Violência, que eu nem olhei o grupo. Violência doméstica, bullying, cyberbullying. No caso, esses temas a gente não trabalhou, né? Porque alguns dos temas a gente acabou abordando aí quando a gente falou de racismo, então eu queria falar alguma coisa. No caso, se vocês precisarem de alguma orientação, não sei se o Horácio já falou alguma coisa com vocês, mas eu posso até preparar alguma coisinha aí na semana que vem, trazer alguma coisa para ajudar vocês em relação a isso, pode ser? Aham. Então são os três violência doméstica, bullying e cyberbullying. Beleza, então. Então a gente, na semana que vem, eu trago alguma coisa sobre isso, como são 2 aulas. Numa aula eu dou a prova e na outra a gente fala sobre essa questão. Gente, é o seguinte,
Na próxima aula, a gente vai trabalhar os três temas. Não sei se é melhor eu já começar agora, porque talvez não dê tempo. Então, vamos lá. A gente tem uns minutinhos aí, é que eu acho que daqui a pouco o tempo da aula expira. Mas eu acho que ainda dá para falar um pouquinho sobre isso. Então, o primeiro tema vai ser o Covid-19, questões científicas, religiosas e políticas. Então, a primeira questão que a gente trabalhou foi a questão do positivismo. Por que a gente falou sobre positivismo? Porque uma das grandes questões em relação à pandemia é a questão de o quanto eu devo acreditar na ciência. E como funciona, e como é o processo de estruturação da ciência. O que é a ciência? E para a gente falar sobre a importância da ciência na nossa sociedade, a gente tem que falar do positivismo. O que é o positivismo? O positivismo é uma doutrina que surgiu no final do século XVIII, começo do século XIX, que entendia que uma sociedade moderna, uma sociedade estruturada, deveria eliminar todas as crenças religiosas, todas as crenças metafísicas. O que é crenças metafísicas? Todas as questões filosóficas, e deveria sim ter como base da sociedade e do crescimento social a ciência. O positivismo entendia que a ciência é a única fonte ou tipo de conhecimento seguro, né? E que a sociedade deveria se basear apenas por esse tipo de conhecimento. E aí o positivismo vai falar sobre os estados de conhecimento humano, que a primeira forma de conhecimento é a religião, a segunda é a filosofia e só o terceiro estágio e principal é a ciência. E aí a gente contextualizou a questão do conhecimento científico com a maneira como a Covid-19 foi abordada em todos os países do mundo. Ficou muito claro que países que se fundamentaram, ou seja, tiveram como base das suas ações a ciência, foram países que se deram melhor nessa pandemia. Foram países que tiveram menos casos de morte, souberam lidar melhor com os surtos de contágio do que os países que não se basearam na ciência. E aí eu passei para vocês um vídeo, mandei para vocês um texto do Átila, né, que Átila Marino, vocês conhecem, que é um cientista que se notabilizou nesse período aí de pandemia, onde ele fala sobre a importância do isolamento social em relação a um vírus desconhecido. Porque o grande desafio do corona, né, era a questão de como ele agia, em que situação ele se disseminava, né, que era o grande problema. Ninguém sabia exatamente como lidar com ele. Então, o Átila indicava que a única maneira de lidar com esse vírus era o isolamento social, né, que no primeiro momento deveria ter um isolamento social radical, ou seja, ninguém saindo de casa. Só que alguns países, entre eles o Brasil, não levou isso muito a sério. E a gente está vendo as consequências disso até agora. O Brasil ainda está tendo o número de a média de 1.000 até ontem estava a média de 1.030 mortos por dia. Isso já há quase 2 meses. Né? O Brasil e os Estados Unidos foram dois países, têm sido os países campeões no número de casos e no número de mortes. Né? 8h20 dá para falar só disso aí. E aí eu trouxe um texto para vocês sobre a abordagem religiosa da pandemia. Nós temos alguns segmentos religiosos no Brasil, mas o cristianismo ainda é a religião mais relevante aqui no Brasil. E nós temos dentro do cristianismo o catolicismo e o protestantismo. E o texto que eu mostrei para vocês mostrou que nesses dois segmentos existiu uma pressão muito grande
para que não houvesse isolamento social, principalmente nas igrejas, que são lugares de aglomeração, né? Lugares perfeitos para se adquirir o vírus, porque normalmente são lugares fechados, que as pessoas ficam juntas, muito contato físico, cantam. Então, assim, alguns segmentos dos evangélicos foi muito radical em relação a não apoiar o isolamento social. A Igreja Católica, por sua vez, alguns padres, como a gente vai ver no texto lá, não se colocaram contra o isolamento e não querendo que as igrejas fechassem, enquanto outros se colocaram a favor do isolamento social, fechando as suas igrejas. E a gente viu também que existe nessas duas posturas a questão política. Por quê? Porque a gente sabe que o governo federal, né, na pessoa do presidente Bolsonaro, não em nenhum momento se preocupou com a Covid-19. Ele até hoje ele não toma os cuidados necessários em muitas situações, não usava máscara, entendia que o isolamento social não era importante, ele é alinhado com algumas alas da igreja evangélica. Então, assim, a gente sabe que a postura em relação à Covid-19 também tinha a ver com a questão política, né? Então, esses foram as questões abordadas quando a gente falou da Covid-19. Eu vou parar por aqui. Esse, então, é um dos assuntos que a gente vai tratar, a pandemia da Covid-19. Vocês têm aí também material, eu mandei para vocês uma série de coisas, materiais de apoio, que eu vou pedir que vocês revisitem aí, que vocês estudem um pouco. As questões não serão técnicas, né? As questões serão trabalhando essas abordagens que a gente fez, falando da pandemia como um assunto geral e não questão de números. Fiquem tranquilos que a gente não vai abordar isso, tá bom? Eu vou parar por aqui, porque o meu tempo vai acabar, e na próxima aula a gente volta falando do racismo estrutural. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Então tá, meus lindos. Deus abençoe todos vocês, tá? Próxima aula a gente volta falando do racismo estrutural, tá bom? Beleza. Abraço. Até mais. Falou, pro.